Olá, gente. Então, a gente vai apresentar sobre a internet das coisas. Pode passar o slide, João. Aqui a gente tem o índice sobre o que a gente vai falar. Introdução, o que é a IoT, como funciona, ferramentas e softwares e infraestruturas, os exemplos, desafios da sua implementação, benefícios e considerações finais. Pode passar. Sobre a IoT, o que é no nosso dia a dia? Ela tá nas geladeiras inteligentes, na Alexa que você tem em casa e você pede um comando para ela e ela acende uma luz, ou ela percebe que você está chegando em casa pelo GPS do seu celular e aí ela já acende aquela luz para você de forma automática. Smartwatches que medem, que coletam dados do seu corpo, como frequência cardíaca, pelos sensores de forma automática. Existem mercados que o pagamento é feito de forma automática também, que você só entra no mercado, ele identifica pelo seu celular o seu cartão de crédito cadastrado, você simplesmente pega o que você precisar dentro daquele mercado e é debitado automaticamente no seu cartão. Também está muito relacionado com fábricas, sistemas dentro das fábricas que conectam tudo e integram todos aqueles departamentos daquela fábrica. E tudo isso que eu falei tem a possibilidade de reduzir custos, aumentar a produtividade, trazer mais eficiência, mais praticidade para o dia a dia e, enfim, de realmente trazer uma melhora significativa. Pode passar. Aqui a gente tem uma definição do que é a internet das coisas. A IoT é a conexão de objetos físicos à internet, permitindo a coleta e troca de dados de forma autônoma, que basicamente resume tudo que eu falei antes. Pode passar. O que é, né? Aqui a gente tem mais alguns detalhes sobre o que é a internet das coisas, essa conexão entre objetos, automação, todos esses conceitos de dispositivos que você pode utilizar, seja dentro de casa, numa empresa, em fábricas. Pode passar. Bom, como que funciona? A IoT ela depende de dispositivos que coletam dados e transmitem esses dados para os bancos. Isso é feito pela união de várias tecnologias diferentes que trazem toda essa integração e meio que formam um ecossistema. Esse sistema tem que ser meio que um sistema autônomo, sabe? Ele vai coletar esses dados por meio de um gatilho que vai acontecer, que vai ser programado, e vai transmitir esses dados, e esses dados vão ser interpretados, lidos, que vai trazer uma ação. Precisamos, para a IoT funcionar, precisa de uma fonte de energia, o objeto, né? Os dispositivos interligados precisam de uma fonte de energia, a gente precisa de uma unidade de comunicação, que a gente chama, que é o que vai transmitir as informações, precisa de um microcontrolador, que é tipo um mini computador realmente que vai gerenciar todas essas informações, fazer meio que uma pré-leitura também em alguns casos, precisa dos sensores, dos atuadores, que é o que modifica o ambiente, o que realmente realiza aquela ação para a IoT acontecer. Um exemplo disso é, por exemplo, quando você programa a Alexa para as 6 da manhã ela ligar a sua tomada inteligente e a tomada inteligente vai ligar uma cafeteira que vai fazer o seu café. Então, isso é aplicado de diversas formas, seja na nossa vida pessoal, como o exemplo que eu dei, ou também em indústrias. Então, a IoT, os dispositivos eles vão usar sensores para captar informações como temperatura, localização, status de equipamento, horários, e aí esses dados são enviados pela internet, como Wi-Fi, 5G, o que permite essa comunicação e integração entre esses sistemas, e esses dados são processados e vão gerar essas ações, esses insights
que vão gerar o nosso resultado final, o que a gente está buscando ali. Pode passar. Ferramentas e softwares utilizados, como exemplo, a gente tem a Microsoft Azure, o Google Cloud, tecnologias que usam onda de rádio para identificar e rastrear esses objetos, Big Data, que vai analisar e processar esses grandes volumes de dados que foram coletados por sensores, por exemplo, e inteligência artificial também, que ela vai ajudar a identificar padrões, tendências desses dados e também ajudar nessas ações automatizadas e tomadas de decisões. Pode passar. Infraestrutura, a gente tem aqui basicamente um resumo de tudo que eu falei, onde a IoT pode ser aplicada, por exemplo, pode ser muito utilizada dentro de casa, em fábricas, para reduzir custo, para otimizar o sistema, trazer todas essas automações, reduzindo o trabalho e enfim, é tudo isso que eu falei. Pode passar. Bom, pessoal, agora eu vou dar continuidade na apresentação do nosso trabalho. A gente trouxe alguns exemplos de aplicação da IoT na indústria e no processo de fabricação, seja no geral. No primeiro ponto, a gente trouxe o monitoramento de equipamentos, que, como a Clara disse, por meio de vias de internet, via Wi-Fi, esses dados conseguem integrar todos os sistemas, né, para eles conseguirem se conectar entre si e ajustar os seus parâmetros operacionais, né, gerando resultados, relatórios, tudo em tempo real, facilitando tanto o processo quanto em atividades domésticas, né? Como a Clara mesmo disse, a gente pode aplicar tanto em indústria quanto até em casa, que o exemplo mais comum, como ela mesma falou, é a Alexa, na integração com eletrodomésticos, televisão, luz, até em alarmes em diversas funções que a gente consegue conectar os eletrônicos, né? Na otimização da logística, né? Isso voltando um pouco para o chão de fábrica. Um exemplo muito pertinente que a gente pesquisou foi da Amazon, que no seu centro de distribuição, seja de mercadorias, de produtos, eles utilizam robôs e máquinas que fazem esse processo de uma forma bem automatizada, com esses dados que são transmitidos por esses sensores que são instalados. Então, as pessoas que controlam isso conseguem obter todos os dados, tudo de uma forma bem mais rápida e simplista, fazendo com que o processo fique mais eficiente e até um pouco mais rápido, né? Eles conseguem medir os meios de transporte, conseguindo a localização em tempo real, por meio de GPS e mapas, conseguem ver até o estado dos carros, como que estão as mercadorias, seja nível de gasolina, estado até de motor e de pneu, que a gente achou bem interessante trazer. Outro ponto, que é o monitoramento de variáveis, como temperatura e umidade. Um exemplo de temperatura pode se dar até aqui na ArcelorMittal, que é uma empresa de aço de Juiz de Fora, que nas áreas onde tem que derreter aço e ferro, que tem uma temperatura muito alta, então evita com que os trabalhadores tenham que se expor, que pode ocasionar alguns acidentes. Então consegue ver qual é a temperatura e direto já transmitir para o sensor, para a máquina de controle, para os equipamentos, e ver se está a temperatura adequada. E também, por exemplo, na distribuição de vacinas e remédios, que tem que estar em baixa temperatura. Então, consegue verificar se é a temperatura ideal ou não para a distribuição dessa mercadoria. Dando continuidade. Um ponto que é muito importante, é muito falado na IoT e no contexto da indústria 4.0, é a manutenção preditiva através desses sensores inteligentes. Então, eles conseguem evitar com que a falha aconteça com dados e relatórios que são emitidos antes que ela ocorra. Um exemplo muito bacana
que a gente tem em indústrias, é que é um aplicativo que ele mostra o chão de fábrica em tempo real, por meio de simulação, e consegue, por exemplo, caiu uma caixa, deu algum erro, e o robô que estava programado para transporte já faz o caminho com que não vá encontrar com esse, entre aspas, acidente. Então, evita esse tipo de pausa no processo e até um retrabalho. Mas um ponto muito importante em fábrica é que ele reduz os postos de trabalho. Então, como eu disse, esses dados vão gerar relatórios, seja de qualidade, seja de bom funcionamento, seja de padrões irregulares no funcionamento das máquinas, e fazem com que isso meio que reduza um certo trabalho humano e até etapas, como etapas de verificação, que podem ser consideradas desnecessárias, entretanto, que é muito comum, mas com a aplicação da IoT a gente consegue fazer com que menos postos de trabalho sejam empregados e a gente consiga ter esses dados de forma automatizada e em nuvem também. E a prevenção de incidentes pode ser muito atrelada ao terceiro ponto, que, por exemplo, não precisa se expor a altas ou baixas temperaturas. O ponto que eu falei da manutenção preditiva também pode prevenir com que alguns imprevistos venham a acontecer. Agora eu vou falar um pouco dos desafios da implementação da IoT. Esses dispositivos, como a Clara disse lá na introdução, eles são dados que vão estar expostos na internet e armazenados em nuvens. Então, seja os dados que estão no nosso celular, que estão em Alexa, que fazem a sincronização do nosso celular, ou até dados de grandes empresas e grandes indústrias também. Então, exigem uma certa solução de criptografia mais avançada, mais robusta, fazendo com que tenha um maior monitoramento, assim, tenha necessidade de maior monitoramento e uma maior segurança, mas assim, a gente sabe que é de mais fácil acesso, mas está muito mais exposto. Quantos casos de hacker que a gente vê, vazamento de informações, seja pessoal mesmo, ou até de grandes empresas que tiveram seus protocolos vazados. E isso realmente é um ponto muito importante e é bom ficar alerta com isso. Na parte dos protocolos variados, que vem a dificultar essa integração, eu gosto muito de falar, dar um exemplo da parte do celular, e a dificuldade, por exemplo, da transmissão de dados de uma pessoa que usa Apple para um Android. Assim, não é uma coisa impossível, mas é bem mais facilitada de o mesmo fabricante compartilhar. Por exemplo, quem tem iPhone e iPad, que são celular / tablet da Apple, consegue copiar uma coisa no tablet e já colar no iPad. E isso pode aplicar até em máquinas mesmo, né? Porque dificulta essa comunicação que tem entre eles, né? E acaba que a integração fica um pouco mais lenta, né? O que, sendo de mesmo fabricantes ou mesmo sistema operacional, poderia ser mais facilitado. O próximo ponto, que é o volume de dados, que exige uma infraestrutura mais adequada, tanto de processamento e de armazenamento, que é um exemplo muito prático que eu gosto de citar também, é a parte de você querer utilizar diversos softwares de computador e seu computador não é o mais eficiente, que aí trava, congela e não tem um desempenho tão bom como se fosse, por exemplo, um computador de tecnologia e sistema operacional mais eficiente. Trazendo um gancho para as grandes indústrias, como os sensores são instalados em diversas máquinas e em etapas do processamento, acaba que são muitos dados que são fornecidos, e se você não tiver uma estrutura bacana de se lidar, você não consegue
fazer com que esses dados rodem de forma eficiente e que você tenha o melhor desempenho dele também. Dando continuidade, esse aqui eu foquei muito na parte de fábrica mesmo, de chão de fábrica, que é a dificuldade na integração e na adaptação de trabalhadores com novos mecanismos, aparelhos e novas tecnologias também, que é muito comum você ver pessoas que não estão tão acostumadas a lidar com aparelhos que apresentam altas soluções de tecnologia, que o trabalho é emitido por sensor, computador, assim, é uma base que não entende tanto disso, então necessita de um treinamento, de uma aplicação mais prática e de um desenvolvimento melhor quanto a isso. O próximo ponto, eu gosto de citar o alto custo aquisitivo. Como já é de conhecimento básico, quanto mais tecnologia o aparelho tem, mais caro ele se torna. Isso a gente pode aplicar para diversos fatores, seja dentro de casa, por exemplo, uma geladeira que tem um tablet, entre aspas, por fora, custa cerca de 30 mil reais. Máquinas que fazem do processo produtivo com sensores, que já vem com um aparelho, bem mais caro do que as usuais. Então, é um alto custo aquisitivo para implementar essas tecnologias mesmo. Então, é um custo a mais que você vai ter, principalmente para aderir e instalação deste. E, por fim, o sistema de TI legados, que consiste basicamente na junção de aparelhos que não são tão tecnologicamente evoluídos com aparelhos mais novos, né? Então, é a mesma coisa que você ter uma Smart TV e não ter, por exemplo, um celular que conecte ou alguma coisa desse tipo, que você não vai conseguir utilizar todos esses recursos por não ter essa troca de aparelhos que possuem o mesmo desenvolvimento, seja tecnológico, eletrônico mesmo. E trazendo um pouco para a parte do processo de fabricação também, você não consegue interpretar todos esses dados de forma correta. Isso resulta em atrasos de tomada de decisão e perda até na parte de automação mesmo, trazendo pausas, falhas na análise e na gestão dos dados que são fornecidos. Então, é sempre bom você alinhar toda essa tecnologia no mesmo nível, assim. E, por fim, agora eu vou falar dos benefícios da IoT na indústria. Como eu falei um pouco nos exemplos de aplicação, você consegue o monitoramento em tempo real, né, que aí você permite prever e otimizar as falhas, né, como, por exemplo, a manutenção preditiva, né, que você evita esse retrabalho, você aumenta a sua produção, você evita pausas, gargalos. Então, principalmente na indústria, é muito bacana. Ela reduz o tempo ocioso, né, melhorando a utilização de recursos, né, que diretamente ela impacta nos custos. Eu vou até falar no próximo slide que isso afeta até no ponto sustentável da questão, que quando a gente pensa que esses erros e essa utilização de recursos, você pensa que... Peraí. Você pensa que esses custos impactam somente na renda, mas você pode conectar também na parte do descarte de produtos, fluidos, e isso pode afetar diretamente na questão ambiental também. Ela previne acidentes e garante padrões de qualidade, né, melhorando segurança e a confiabilidade, né, como até falei anteriormente. E, por fim, como eu falei das práticas sustentáveis na cadeia produtiva, ela reduz desperdícios e ela otimiza até recursos naturais, podendo reutilizar
peças e parte de produtos que não foram utilizados no processo. E o último ponto, eu acho que pode resumir bastante essa parte, que é o aumento da eficiência operacional. Ela identifica mais rapidamente os gargalos, ela utiliza os recursos, e nessa parte de utilização dos recursos, a gente pode pensar até no âmbito doméstico também, seja doméstico, seja usual, que é muito prático você pedir, por exemplo, uma Alexa para ligar sua luz, para desligar algum aparelho, para você, assim, deixar até a sua casa mais automatizada, né? Controle desses eletrodomésticos também. E até você ter o acesso da sua casa pelo celular, por exemplo. Diversos mecanismos de segurança são monitorados pelo celular, como câmera de segurança, até tranca e destrancar portas, que assim, no Brasil pode não ser tão comum, mas no exterior já é. E até mesmo acho que é isso em relação à parte doméstica e indústria, são benefícios bem pertinentes. A partir das considerações finais, a gente tem que a IoT ela surge na indústria 4.0, então ela contribui bastante para o processo de automação, seja no processo produtivo quanto doméstico, seja usual, em todos os pontos, e só tem a evoluir, seja no mundo todo, uma vez que a gente está passando por um momento cada vez mais tecnológico e automatizado, a gente vê em todos os aspectos. Bom, e por fim, as referências bibliográficas de onde que a gente tirou os nossos textos e análises. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Clara, mais alguma palavra? Não, só isso mesmo, gente. Aqui, pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.